contigo. Uma boa noite a todos os irmãos, as espíritas lindas. É com grande alegria e satisfação que nós estamos aqui reunidos na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que está conosco, que nos assiste, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que vieram ter conosco, né? Porque em Espiritismo somos todos aprendizes, né? Muito importante essa união, esse momento de nós nos encontrarmos e buscarmos o conhecimento espírita e principalmente a sabedoria para podermos caminhar na nossa evolução espiritual. Hoje, meus irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre a data de ontem, né? 18 de abril. Em 18 de abril de 1857, é um marco para todos nós espíritas, né? Essa data, 18 de abril, ela nos diz a primeira edição de uma obra importantíssima para o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Então, ontem, né, 18 de abril de 2022, nós comemoramos 165 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? A primeira grande obra da codificação espírita, né? Que depois, então, ainda temos mais 4 obras codificadas, elaboradas pelo professor Allan Kardec. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é que aconteceu isso, né? Quando nós viemos à Casa Espírita, nós ouvimos muito isso nas nossas citações, né? Allan Kardec, né? Então hoje a gente vai iniciar um pouquinho falando sobre quem foi o professor Allan Kardec. Ele nasceu em Lyon em 1809, tá? Filho de um magistrado e de uma dona de casa. Era um menino muito curioso, né? Sempre dado ao estudo das diferentes formas de ciências da época. E ele cresce, então, numa família importante, né? Que valoriza o conhecimento. Ele trabalha como pedagogo, né? Ele é discípulo de Pestalozzi, que nós sabemos que a pedagogia, ela é a mãe de todas as ciências, né? Então, a partir disso, ele desenvolve, então, estudos em diferentes áreas do conhecimento. E uma das áreas que o professor, então, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivoal, ele inicia esse aprendizado múltiplo, né, que ele tinha. Ele também desenvolve, por curiosidade, o estudo do magnetismo. E ele trabalha isso durante muito tempo da sua vida. E quando então chega um tempo que, final do século XIX, ele resolve então aposentar-se, né? Já estava acreditando que a sua missão enquanto educador, enquanto professor, estava cumprida. E então ele resolve aposentar-se. Nesse momento, então, a sociedade, né, a Europa toda, estava centrada em alguns fenômenos, né?
que consideravam assim como curiosidades, que eram as chamadas mesas girantes ou mesas falantes. E a Sociedade Científica da época convida, então, o professor Hipólite para que ele vá fazer uma observação daqueles fenômenos, né? E foi assim uma febre, né? Em toda a Europa, chegando então na França, em Paris, onde então o professor residia com a sua esposa. Nesse momento, Allan Kardec, o professor Hipólite, ainda, né? Ele então começa o seu estudo, né? A sua observação daqueles fenômenos. E num dado momento das suas observações, ele recebe uma mensagem, né? Interessante. Ele então acredita e realmente, pelo teor, pelo conteúdo da mensagem, ele passa a acreditar que aquela mensagem partiu de um princípio inteligente, né? Do pensamento de alguém. E a partir deste momento, então, através dessa mensagem, né, que fala um pouco sobre o passado remoto das suas vidas, né, se começa a falar em vidas, ele então recebe a mensagem e é colocado a ele que ele havia sido um mestre druida, né, de um povo muito antigo, e que então neste tempo ele se chamava Allan Kardec. Então, a partir dessa situação, ele inicia, né, um aprofundamento de estudos científicos, né? Ele se debruça em toda essa conjuntura de acontecimentos, né? Ele conhece então pessoas muito sérias, né? Ele começa a perceber assim que embora fossem acontecimentos de uma sociedade em si, de uma comunidade, né? Havia também chamado realmente a atenção dessa comunidade científica. E ele então passa a fazer todo esse estudo, né? Ele se debruça no estudo científico dos fenômenos. E assim, então, meus irmãos, e através dessas mensagens, desses fenômenos, ele então recebe a incumbência de codificação, né? De organizar todas aquelas mensagens que ele recebia, né? Daqueles que se chamavam espíritos, né? Espíritos de primeira ordem. E em função, nós sabemos, de preconceitos, de perseguições, né? O professor Allan Kardec, ele passou situações muito difíceis. Então, a partir disso, ele adota, né, o pseudônimo, então, de Allan Kardec. E durante muito tempo, então, ele começa a ouvir, né, através de pessoas da época que ele chamou de médiuns, né? Quem são os médiuns? São os mediadores, né? As pessoas que têm a capacidade de dar voz aos espíritos. E é muito importante porque quem assinava essas mensagens escritas, psicografadas, que ele passou a chamar, né? Eram meninas, assim, eram pessoas que tinham total idoneidade, né? Onde as famílias eram pessoas sérias, eram pessoas também que ainda não conheciam e sabiam o que estava acontecendo.
E a partir então dessas mensagens, ele começa a organizar e a codificar. Então, no ano de 1857, ele lança, né, na sociedade, então, que ele chamou Sociedade Espírita de Paris, ele lança a obra O Livro dos Espíritos. A obra pontua o surgimento da codificação espírita, feita então pelo educador. A partir desta data, o mundo ganhou, sem sombra de dúvida, um presente, né? O primeiro de uma série de 5 livros editados, depois de estudos acadêmicos aprofundados sobre os fenômenos. Apresenta-se na forma de perguntas e respostas, totalizando 1018 tópicos. Foi o primeiro de uma série de 5 livros editados pelo pedagogo francês. A obra aborda, entre outros, os seguintes assuntos. Então, o que trata o Livro dos Espíritos? Em primeiro lugar, a existência de Deus, né? Não aquele Deus punitivo, aquele Deus soberano, somente soberano, mas um Deus soberano, justo e bom, imutável e imaterial, porque nós não tocamos Deus, né? Nós ainda não conseguimos visualizar Deus, mas nós sabemos, nós sentimos que Ele existe. Então, o primeiro tópico da obra é a existência, né, de um Deus soberanamente justo e bom. O segundo tópico fala, então, da imortalidade da alma, né, através dos princípios filosóficos e principalmente também da ciência, né? Kardec comprovou, através do seu conhecimento científico, que haviam essas entidades chamadas espíritos, e que eles tinham que o humano, né, este ser humano, que faz parte de nós, havia uma continuidade da vida. Fala também sobre o mundo dos espíritos, né? A ciência sempre se perguntou, né, da onde viemos ou para onde vamos, né? Então, o Livro dos Espíritos também foi um marco, porque falava da existência de diferentes mundos, né? E não existia somente esse mundo palpável que a gente vê, né? Que existiam outros mundos. Fala também, ainda na questão da existência de Deus, do dogma da reencarnação, né? Os espíritos, durante as comunicações, dizem, né? Falam sobre as suas diferentes e várias oportunidades de estarem encarnados, né? Encarnados vem de carne, né? Dessa carne que a gente conhece, que é o nosso corpo físico, tá? Então, o dogma da reencarnação é também citada nessa obra. A pluralidade dos mundos habitados, né? Que existem vários mundos, né? Então, essas mensagens, essas informações, os espíritos, então, contam como que acontece isso, né? Que existem outros lugares pelos quais nós podemos transitar, né? E esse trânsito, né, depende unicamente de uma coisa chamada consciência, né? Que é a capacidade que nós temos de pensar, tá? E, por fim, então, a comunicabilidade dos espíritos, né? Essa capacidade, então, que os espíritos tinham, né? Que tem, né? Todos nós somos espíritos, de comunicarmos, né?
O Livro dos Espíritos é o marco zero do Espiritismo. É um dos livros mais vendidos, tá? Em torno de 30 milhões de exemplares, tá? Já foram produzidos dessa obra. Cabe a nós espíritas, então, meus irmãos, estudar, refletir, comparar com as demais obras da codificação que vieram, né, posteriormente, tá? E com acontecimentos da nossa época, né? Então, eu não sei se alguém de vocês já leu o Livro dos Espíritos, né? Nós que estudamos, que somos aprendizes da doutrina espírita, todos nós, sim, né? Nós já tivemos, assim, esse contato, né? Esse conhecimento da obra, né? E que é muito interessante. Então, a partir desse conhecimento, né? Isso se faz muito importante para que a gente, então, entenda, né, um pouquinho do que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita ou a doutrina dos Espíritos. Compete-nos, então, trabalhar o sentimento, né, e as ações na prática incessante do bem, né? Esse estímulo sempre porque essas vozes eram espíritos de primeira ordem. E um dos espíritos de primeira ordem é Jesus, né? Jesus é considerado um espírito de primeira ordem, né? E a partir, então, dessa divulgação também da obra, proveniente das mais altas regiões espirituais, de onde o Cristo, né, o Cristo de Deus, dirige os destinos da Terra. Unamo-nos como um feixe de varas, conduzidos por Jesus, a fim de colaborarmos humildemente com sua obra de transformação da Terra, num mundo destinado aos justos, e onde as misérias material e moral não mais proliferem. Esse é o principal objetivo de nós termos o conhecimento, principalmente nessa obra, o Livro dos Espíritos. Que o amor e a instrução seja a nossa bandeira, dizem os espíritas de hoje. Começando pelo estudo e aplicação prática do Livro dos Espíritos. É importante, então, né, que nós tenhamos o conhecimento, mas principalmente que a gente coloque na prática, né, todos esses ensinamentos, todas essas informações que chegaram para nós através dos Espíritos. O Espiritismo, então, surgiu, né, na França, exatamente nesse dia, 18 de abril de 1857, considerado como um marco para a doutrina espírita. Muito importante porque nós, muitas vezes, pensamos, né, nós somos espíritas, nós somos aprendizes do Espiritismo, né? Nós ouvimos assim, o Espiritismo de Kardec, né? O Espiritismo não é de Kardec. O Espiritismo foi organizado, codificado por Kardec, né? O Espiritismo kardecista, né? A gente ouve isso, tá? Mas o Espiritismo, meus irmãos, vem das vozes dos céus. Aqueles que vieram contribuir com o nosso progresso moral, ético e espiritual através dessas comunicações. Então, dando seguimento rapidinho aqui, nosso tempo é curtinho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina de cunho científico, filosófico, estabelecida então no século XIX
e cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das várias reencarnações. Que por justiça de Deus nós temos várias oportunidades de nos melhorarmos. Allan Kardec, então, ele nasceu em 1804, né, que é o codificador, né, e ele desencarnou, né, por isso nós usamos esse termo, né, desencarnação. Em 1849, é quando a desencarnação é quando nós transpomos, né, do corpo físico e sabemos que a vida tem continuidade. Após dedicar-se ao estudo científico, então, né, do magnetismo, o professor investiga as chamadas mesas girantes ou falantes, onde aconteciam, então, fenômenos de movimento anormal de objetos, sem qualquer interferência humana, né? E isso chamou a atenção, então, do professor Allan Kardec. Quando ele começa a se interessar por esses assuntos relacionados à desmaterialização dos corpos e ao percurso do espírito humano, né, ele se dedica, né, e com muita gratidão, né, nós espíritas, nós temos assim uma gratidão imensa com o professor Allan Kardec. E se ele não tivesse tido essa iniciativa, né, se ele não tivesse abraçado essa causa toda, né, com certeza hoje, meus irmãos, nós não estaríamos aqui, né, compreendendo melhor, né, não as questões humanas, mas principalmente as questões espirituais. As 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec são o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1859, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Os conteúdos seriam frutos de seus diálogos com entidades espirituais de primeira ordem. Então, se a gente for prestar atenção, né, vocês percebem assim aqui, entre 57 e 68, né, que seriam mais ou menos 9, 10 anos, né, vamos fechar em 10 anos, o professor conseguiu codificar, né, 5 obras. Né? Então a gente se pergunta assim, será que nós teríamos essa capacidade, né, sozinhos de escrevermos, né, de codificarmos 5 obras durante 10 anos? Às vezes em 10 anos a gente não consegue ler um livro, né? O Espiritismo é aberto, tá, aos preceitos de diferentes religiões. Jesus é visto como o nosso modelo guia e espírito de primeira ordem. O Espiritismo é a síntese de diferentes doutrinas, religiões e até mesmo de assuntos científicos. Os princípios espíritas básicos, meus irmãos, é a caridade e principalmente a crença nas diferentes oportunidades de encarnações, a reencarnação. O que são médiuns, né? Médiuns são aqueles, todos somos médiuns, todos nós, né? Só que nós temos capacidades um pouquinho diferentes, né? E também a missão. Cada um de nós que se dedica ao estudo, ao conhecimento e à missão de dar voz, né, aos espíritos, então nós podemos nos considerar medianos, né, que somos ínfimos, pequenos, né, nessa grandiosa obra divina, né, que são essas comunicações. Os médiuns, eles podem ser
desenvolver seu trabalho através da psicografia, né, da incorporação, enfim. O Brasil é considerado o país, e olha que coisa linda isso, né? Como a maior nação espírita do mundo, com aproximadamente 3 milhões e 800 mil adeptos. Isso aí foi o censo de 2010, adeptos do Espiritismo. Tá? Em 1875, a primeira tradução das obras foi no Brasil, tá? Que foi traduzido à língua portuguesa. Atualmente, a Federação Espírita Brasileira, a FERX, é a principal organização nacional do Espiritismo, com a missão de promover a doutrina no país. Tá? Então, essas informações, inclusive, né, eu trouxe para que a gente conheça, né? Nós somos simpatizantes, né, ou adeptos a essa amada doutrina. Muito importante quando nós abrimos o nosso coração e a nossa mente, a nossa consciência ao conhecimento. As casas espíritas, né? E muitos dizem assim, casa espírita kardecista, né? Na verdade, nós estamos aqui para compreender, né? Para seguir Jesus, mas principalmente para compreender os fenômenos através dessas comunicações, né? Nós estamos aqui para estudar, para compreender. E a mensagem maior e mais significativa da doutrina dos Espíritos, meus irmãos, é que nós devemos amarmos uns aos outros. E, em segundo lugar, buscar o conhecimento, né? O Espírito de verdade, que comunica-se lá com o professor Allan Kardec, ele disse: ó espíritas, em primeiro lugar, amai-vos. Em segundo lugar, instruí-vos. Então, assim, estão todos convidados, né? As Espíritas Mãos Unidas, como as diversas casas espíritas aí de Cruz Alta, estarão sempre, meus irmãos, de portas abertas, né, a esse convite, tá? Que vocês venham como eu vim um dia, eu cheguei aqui um dia, né, e me dispus a estudar, a conhecer, né, e a seguir esses preceitos tão belos, né, tão importantes, né, porque isso, o conhecimento espírita, ele é para cada um de nós, né? Nós temos que encontrá-lo dentro da nossa essência divina, porque somos todos filhos de Deus, né? Somos todos iguais perante o nosso Criador, e Ele nos dá essa oportunidade. Nós temos as espíritas, grupos de estudo, estão todos convidados, tá? Nós temos grupos da segunda-feira, nós temos grupos da quinta-feira, nós temos grupos do sábado, horários, né? Com a pandemia, inclusive, nós temos até um grupo online que é maravilhoso, tá? Que estão todos convidados. Sempre é tempo, porque somos eternos. Nós temos todo o tempo que nós quisermos, basta a gente se dispor a isso, né? Eu faço parte aqui da Casa Espírita Mãos Unidas há mais ou menos 7 anos, né? Que eu me dispus, então, a fazer o estudo, né, da doutrina, e gostaria aqui, né, de dar esse meu depoimento pessoal, né, e me faz muito bem, né. Com certeza eu aprendi muito, aprendo ainda, né, e tenho muito que aprender, né, mas nos faz muito bem a todos nós, né, porque é algo de bom e de bem que nós fizemos para si, né, para nós mesmos, né, e melhorando, nós vamos melhorando também
os nossos, a humanidade, né? Os irmãos que nós encontramos pelo caminho, tá bom? Bem, hoje eu tenho uma missão aqui, tá? Que os Espíritos me deram. Tá? Eu tenho duas obras aqui, Mulheres segundo o Espiritismo, tá? Do César Braga, César Braga Said, foi editado pelo Espírito Francisca Ponte. E eu tenho outro que é Pétalas, tá? Escrito pelo Adeilson Salles, que eu acredito ser um médium que recebeu, então, né?